Olá, ser de luz! Tudo bem, alma gostosa? Vamos ao super resumo do livro de hoje. Gente, Coragem de Ser Imperfeito. Eu falo tanto desse livro da Brené Brown, né? Falo tanto que eu nunca tinha feito o resumo. Então, vamos lá. É uma mulher que eu admiro muito, a Brené Brown, porque ela é uma pesquisadora e uma escritora. Ela é referência mundial quando o assunto é coragem, autenticidade e vulnerabilidade. Né? Então, pra mim, ela é uma selvagem como a gente. Então, ela nos lembra algo que muitas vezes a gente esquece. Que a gente não precisa ser perfeito pra ser digno de amor, de pertencimento e de conexão. E esse livro, ele é sabe, abraço de alma? Ele é isso. E mais do que falar sobre conceitos, ele traz muito uma reflexão que cabe muito na nossa vida real, no nosso dia a dia, na forma como a gente lida com os nossos medos, nossas relações e os nossos sonhos. Então hoje eu quero caminhar com você por essas ideias dela, trazendo um olhar prático, tá? Para que você não só ouça, mas você aplique isso na sua jornada de evolução, porque eu uso isso na minha vida. Então se prepara que é gostoso. A vida tem um jeito curioso de sempre nos lembrar de que não estamos no controle de tudo. E por mais que a gente tenta manter as aparências, né? Então assim, conta pra mim, quantas vezes você já se pegou tentando ser perfeito em alguma coisa? Pode ser aí com a família, no trabalho, numa relação, ou até mesmo no jeito que você se apresenta pro mundo nas redes sociais, que hoje a maioria das pessoas tem feito isso. Então a gente gasta tanta energia pra gente parecer impecável e no fundo a gente se esquece de viver de verdade. E é exatamente isso que a Brené Brown fala nesse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela nos mostra que a vida vai se transformando quando a gente tem coragem de ser selvagem, ou seja, de abraçar a vulnerabilidade. E, ao contrário do que muita gente pensa, né, vulnerabilidade não é fraqueza. Como aprendemos a acreditar na infância que isso é fraqueza. Mas isso é força, é o caminho para conexões mais reais, para relacionamentos mais autênticos e principalmente para a liberdade de ser quem somos de verdade, sem a gente usar máscara, filtro, sem precisar agradar o tempo inteiro. Tá muito chato isso, a gente ficar em cima do muro para poder... Não vou mostrar quem eu sou, porque senão eu vou agradar alguns, mas eu não vou agradar outros. Dane-se, né? E outra coisa, água morna, gente, não serve nem para fazer chá, então é água quente ou água fria. Quando a gente para pra pensar nisso, a gente percebe como a gente passa grande parte do tempo da nossa vida querendo esconder o que a gente sente ou o que a gente é. A gente cria tipo uma armadura, uma capa invisível para disfarçar todos os nossos medos, nossas falhas, nossas inseguranças. Mas o preço é muito alto, porque ele pesa, ele sufoca, ele nos afasta de nós mesmos. Quando a gente não se mostra por inteiro, com todas as nossas imperfeições, a gente não se conecta com o outro de verdade. Então vem uma reflexão bem assim legal que o livro traz, que é: será que eu quero passar a vida inteira num papel, sabe? Interpretando um papel, tipo uma atriz, ou realmente eu quero viver quem eu sou? E a Brené fala muito isso de viver com ousadia, que eu falo que é viver com selvageria, que é ter a coragem de aparecer mesmo quando a gente não tem garantia de como a gente vai ser recebido. É se permitir ser visto, mesmo sabendo que existe risco da crítica, da rejeição e do julgamento. Mas aí é que mora a beleza, a autenticidade. Estamos vivendo numa era sem autenticidade. As pessoas, para não perderem seguidores, ou não perder amizade, ou ser aceito ali naquele grupinho, a pessoa acaba vestindo 1 milhão de máscaras. E uma das ideias centrais do livro, ela fala muito da cultura da escassez, que é aquela sensação de sim, nunca é suficiente, não basta ser bonito o suficiente, inteligente o suficiente, produtivo o suficiente. Então, a cada vez que passa esse padrão invisível de perfeição que ninguém nunca consegue alcançar. Como eu disse pra vocês, é acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, daqui a pouco 1 da manhã, daqui a pouco ninguém dorme mais, todo mundo pulando pessoal, banheira de gelo, treino, isso, ler 500 livros por dia. É uma corrida que tá todo mundo correndo e eu pergunto, gente, pra onde vocês estão indo? E ninguém sabe pra onde tá indo, mas tá todo mundo correndo. Aí tá todo mundo cansado por um cabelinho, tá? Comparando a sua vida com a vida dos outros, sempre acreditando que tá faltando alguma coisa. O antídoto pra essa mentalidade é a coragem de ser aceito, de ser imperfeito. Quando você entende que vulnerabilidade não é defeito, a pressão diminui, sabia? Você começa a perceber que a vida não é sobre se encaixar numa caixinha, mas se permitir.
E esse é um ponto muito legal que ela traz uma verdade, que vergonha e medo são os maiores inimigos da autenticidade. É verdade, porque tipo, a vergonha faz a gente acreditar que você não é digno de amor ou pertencimento. Quantas vezes você já se encolheu ou deixou de falar alguma coisa, deixou de se expor porque você falou, não, vai que eu vou falar isso e as pessoas, o que eles vão pensar, né? E esse sentimento tem um poder absurdo de silenciar a sua alma. Porque quando você escolhe a coragem, a gente começa a olhar para a vergonha de frente. Tipo o pau na lomba. É o seguinte, eu vou me expressar, essa sou eu, se não gostarem de mim não é pra eu estar aqui. E ela vai desaparecendo, vai perdendo a força, vai enfraquecendo, porque vergonha, ela só enfraquece quando você se mostra, quando você compartilha, quando você diz, eu sinto isso, ou eu não sinto isso, gente, eu concordo com isso, ou eu não concordo com isso. E você vai perceber que você não tá sozinho, não. Sensação de pertencimento é o que realmente cura. O livro mostra como o pertencimento verdadeiro só acontece quando a gente é a gente mesmo. Quando você deixa de lado a tentativa de ser o que o mundo tá esperando de você. E você começa a falar, cara, essa sou eu, isso é libertador. Porque no fundo todo ser humano tem a mesma busca, gente, que é de ser aceito, de ser visto, de ser amado. Mas isso não vai acontecer quando você tá atuando, porque a pessoa tá gostando de você com essa máscara, nunca é você. Então a vulnerabilidade nesse sentido é abrir uma janela para que os outros possam ver a sua essência, quem é você. Eu sei que pode ser um pouquinho assustador para muitas pessoas que estão vestindo máscaras há anos, né? Mas não existe ninguém perfeito. Mostrar algo real, dor, fraqueza, verdade, é isso que cria confiança e intimidade. É claro que a coragem não significa ausência de medo, porque coragem é justamente agir e o medo vai estar do seu lado ali. Mas é como se no dia a dia você se declarar daquilo que você sente, mesmo você tendo esse medinho do julgamento do seu lado, mas você ter a coragem de simplesmente falar, eu não sei sobre isso, eu não entendo, eu não concordo com isso, não, eu faço diferente. Sabe pequenas escolhas que exigem você abrir mão de controle, sabe? Outro dia uma pessoa falou pra mim uma coisa interessante. Você é muito forte, Thaís, eu vejo você é guerreira forte, mãe trabalhadora, uma empresária de sucesso, que ganha milhões, você é uma pessoa que eu admiro muito. Aí eu falei, não, pode parar. Eu falei, você só tá vendo a parte que você vê na internet. Mas a parte que à noite chora, a parte que à noite tá sofrendo, que tá cansada, que tá exausta, que não deu conta de fazer tudo o que tinha que fazer, ninguém vê. Então não, eu não sou tudo isso. Isso é o que você vê, porque você acompanha muito pouco da minha vida. Mas eu não sou assim. Deixa eu deixar claro com você. Eu choro, eu tenho fraqueza, eu tenho defeito, eu fico cansado. Às vezes eu não quero treinar e vou treinar. Faço coisas que eu não gosto. Eu sou tudo isso. Aí essa pessoa ficou olhando pra mim assim e falou, nossa, eu achei que você era muito forte. Eu falei, não, eu acho que eu sou uma pessoa forte, mas eu também tenho vários momentos que eu não sou forte. E eu também nem quero ser forte. E a pessoa ficou calada, tipo assim, ela não sabia o que ela falava pra mim. Juro, é como se fosse um choque, porque ela queria ouvir isso. Não, sou forte mesmo, sou foda, sou... E eu não sou, eu tenho teto de vidro, eu erro, eu não sou perfeita, porque a prisão de entrar nessa frequência de perfeição tem um preço muito alto. E eu tive síndrome do pânico. Então, a gente tem a sensação de que quando a gente erra, o mundo vai acabar. Todo mundo vai julgar a gente. A pessoa não tá nem aí com a sua vida, gente. As pessoas estão preocupadas com a vida delas. Pode ser que se isso vaze, as pessoas vão falar um pouquinho ali, mas acabou. É coragem de ser imperfeito, é isso. Não preciso provar pra você que eu sou perfeita. É isso, né? A vida, o caminho vai ter tombos, vai ter tentativas, vai ter improviso, vai ter acertos também. Isso traz leveza. Putz, quantas vezes a gente deixa de viver momentos legais e bonitos porque a gente tá tentando provar algo pra alguém, né? Lógico, você pode falar pra mim, Thaís, mas isso não acontece da noite pro dia. É óbvio que não. E ela deixa claro isso no livro. É uma prática diária. Todos os dias a gente é desafiado a escolher entre o conforto de se esconder na máscara ali, quando a pessoa falou alguma coisa, pra você ou na ousadia de se mostrar e falar é verdade. Porque assim, a ativação da Kundalini, cara, quando eu trouxe pro Brasil, que de eu postar os vídeos e mostrar, foi coragem. Porque no começo, hoje eu não tenho hater, eu não recebo mensagens, mas no começo foi, que isso? Que loucura é essa? A pessoa tá se tremendo. E eu tive coragem de manter e sustentar, porque eu falei, isso muda vidas e eu vou continuar mostrando isso e levando isso pro mundo.
até me tornar referência. Mas no começo eu era louca, tá? No começo eu fui julgada e criticada. Mas eu sempre quis mostrar, é isso. Essa sou eu nasci pra fazer isso. Eu nasci pra ajudar as outras pessoas. Quer você acredite, ótimo, venha, não acredita, tá bom, não faz parte, tá bom. Eu não quero que todo mundo me ame. Olha que, ó que escolha de consciência, com consciência. Não quero que todo mundo me ame. Eu não sou perfeita. Quem gostar de mim do jeito que eu sou, vai continuar comigo. Quem não gostar, tá tudo bem. Isso é libertador, é parar de se tratar como inimigo e começar a se colher como amigo. Ou seja, eu me escolho primeiro. Eu não escolho agradar você, eu escolho eu primeiro. Se você fizer parte, tem os mesmos princípios, quer seguir comigo, vem. E se você não tem os mesmos princípios, mas a gente pode ser amigo, porque eu vou te respeitar, você vai me respeitar, tá ótimo também. Ai, que leve, né? E tem muitas relações afetivas, né, que a intimidade não nasce da perfeição, mas da vulnerabilidade. Quando você tá com alguém, você quer compartilhar suas inseguranças, seus medos, seus sonhos, né? Não existe só compartilhar coisa boa. Quer dizer que quando tá passando por um momento ruim, eu não vou falar pro meu parceiro nada disso, porque, não, ele tem que achar que eu sou perfeito. Não é isso não. Então, é isso que torna tão marcante uma relação, né? Essa coisa de você tá comigo na alegria e na tristeza. Você tá comigo com os meus medos e com as minhas fortalezas. Isso que é o máximo da vida. É o ponto mais bonito, é lembrar que a imperfeição não significa falta de valor, mas que torna a gente único. Então são as nossas histórias, as nossas cicatrizes, os nossos erros, os nossos aprendizados que criam quem a gente é de verdade. Não existe força maior do que alguém que abraça a sua vulnerabilidade e ainda escolhe assim, continuo comigo mesmo. Essa é a verdadeira coragem, de não desistir de si mesmo. Mesmo quando o mundo insiste em pedir máscaras? Não. Então, se tem uma coisa que fica dessa reflexão, é o convite da Brené Brown. Apareça, tenha coragem de se mostrar, arrisque, mesmo sem garantias, permita-se ser visto como é, porque a vida é curta demais para viver escondido atrás de uma armadura. Combinado? Você vai começar a viver hoje sua melhor versão? Porque eu tô com você.